Eu quero trabalhar com vocês hoje. Vamos só lembrar algo. Essas últimas duas vindas que eu vim aqui, eu comecei falando sobre liderança. Amém? Posso ouvir amém? Amém. Propósito, eu não vim para ministrar, para pregar uma palavra. Hoje está melhorando aqui o negócio, né? Estou quase membrando aqui já. Eu não vim hoje para pregar uma palavra. Eu vim para ministrar o ensino. Eu vou tocar em algumas coisas hoje que são extremamente determinantes para a nossa vida. A ministração ela é específica para líderes, ok? Não é uma palavra evangelística, de fé para toda a igreja, mas é uma palavra de liderança. Aliás, os princípios que eu vou repartir com você hoje aqui são princípios que eles vão trazer direção para você, não só aqui na igreja, mas em qualquer lugar que você possa exercer algum tipo de liderança. Amém? São princípios que eu só faço uma linguagem diferente e ministro para pessoas aí no mundo secular, para executivos, para empresas, pessoas que estão lidando com liderança. Mas vou tocar em algumas coisas que talvez vai te atingir, vai ser um meio intenso, e que você seja humilde para assimilar, para receber e rever sua vida, rever sua liderança. Vocês estão, como igreja, já com alguns núcleos na cidade, e muitos de vocês estão envolvidos nesses núcleos e também envolvidos no ministério. A igreja vai crescendo, ela vai tendo frentes de ministérios, né? Lá na nossa igreja hoje nós temos vários ministérios, de hip hop, a balé, a aikido, todo tipo de dança, teatro, evangelismo, trabalho nos hospitais. Nós temos quase 35 ministérios na igreja, dos mais diversos, e as pessoas estão à frente desses ministérios. Elas estão exercendo uma liderança, além das células que nós temos, dos grupos pequenos, que são mais de 40, e as pessoas estão à frente de tudo isso. Então nós temos investido, eu tenho investido muito na preparação e no treinamento de líderes. Minhas palavras têm sido muito voltadas para isso. Eu vou começar a ministrar uma palavra hoje, que com certeza eu não vou conseguir nem chegar perto de terminá-la. São vários tópicos dessa palavra, e eu acho que vou conseguir 2 tópicos hoje com vocês. Aí mais para frente nós vamos trabalhando isso. Só vamos lembrar que é uma palavra bem voltada para a liderança, porque estamos trabalhando liderança. Amém, gente? Tem um livro que você não vai achar em português, ele só tem em inglês. É um livro escrito por um homem chamado, foi escrito por McNamara. McNamara foi um dos homens fortes dos Estados Unidos. Ele que estava à frente, secretário do Estado, ele estava à frente da guerra do Vietnã. Eu não sei quantos de vocês lembram, talvez os mais velhos um pouco, que os Estados Unidos, assim como já entrou na guerra com o Iraque, e hoje, que Deus nos livre dessa situação, uma possível guerra com a Coreia do Norte. Quando os Estados Unidos entrou em guerra com o Vietnã, na cabeça dos americanos e da liderança do presidente americano, é que ele entraria lá em 3 meses, 2, 3 meses, eles acabariam com os vietnamitas e ganhavam a guerra e estava tudo certo. Só que ao contrário do que eles acharam, eles tiveram muitos problemas, morreram milhares de americanos nessa guerra, morreram muitos vietnamitas. Eu não sei se você lembra, se você gosta de ficar por dentro dessas coisas, mas teve uma situação que ficou na história, que um soldado ateou fogo em praça pública, debaixo do estresse que ele estava dessa guerra, e isso repercutiu no mundo inteiro. Baseado nessa guerra do Vietnã, que foi infelizmente
uma expectativa que os americanos tiveram em direção à guerra totalmente equivocada. A guerra virou um caos e eles achavam que não ia morrer americanos, e morreu quase que mais americanos do que vietnamitas, porque eles usaram uma estratégia errada. Estou te fazendo toda essa história para você entender da onde nasceu essa palavra na minha cabeça alguns bons anos atrás. Lendo esse estudo sobre essa guerra do Vietnã, foi-se detectado algumas falhas. Esse ex-secretário de Estado, McNamara, ele fez um documento aonde se detectou falhas que foram cometidas na estratégia dessa guerra. E nesse depoimento, nesse documentário, Rubens, feito por levantamento de falhas que eles encontraram na estratégia da guerra, que foi uma guerra infeliz, como por exemplo, aconteceu a mesma coisa na guerra entre os Estados Unidos e o Iraque. Por exemplo, os Estados Unidos, não sei se você sabe, os Estados Unidos entrou numa guerra com o Iraque e achou também que ia ser muito fácil. De 3 a 6 meses eles acabariam com o Iraque, estava tudo terminado. E então vocês vão saber que até conseguir matar Saddam Hussein e tal, quando mataram Saddam Hussein, acharam que então aí tinha resolvido. Para você ter ideia, até hoje tem soldados americanos no Iraque. Para você ter uma noção, eu sei que poucos de vocês talvez tenham conhecimento disso. O chamado Estado Islâmico hoje, que é a pior ameaça que já teve no mundo até hoje, é o chamado Estado Islâmico, que é um grupo. Esses caras do Estado Islâmico são nada mais, nada menos os discípulos sobreviventes de Saddam Hussein. Então você vê que a estratégia que os Estados Unidos usou em algumas guerras foram estratégias que trouxeram efeitos colaterais negativos terríveis. A semelhança dos Estados Unidos, usando como exemplo hoje nessa reunião de liderança, nós também como líderes, nas nossas lideranças, seja a começar por alguém que é o cabeça de vocês hoje aqui, que é o pastor Rubens, aos pastores que trabalham com ele, aos que são líderes de ministérios, desde o ministério da diaconia, recepção, ministério de louvor, aos grupos pequenos. Quando você vai descendo, todas vocês que exercem de alguma forma a liderança, ou estão debaixo de uma liderança, nós precisamos entender que uma estratégia errada nossa, algo que nós fazemos de errado, pode comprometer toda uma guerra, toda uma batalha, todo um planejamento, toda uma estrutura de igreja. E às vezes um pequeno erro desencadeia um conjunto de coisas que não são legais. Então essa palavra minha, que ela tem vários tópicos, vou tentar passar pelo menos 2 hoje para vocês, ela está baseada nisso: falhas de uma possível liderança. Quais são as possíveis falhas que nós cometemos ao liderarmos e sermos liderados, que podem trazer grandes prejuízos para nós? E eu espero ser bênção para vocês hoje, que vocês saiam daqui melhor do que entraram, e que tudo que vocês vão receber aqui em primeira mão seja para a igreja e para toda a vida de vocês naquela igreja, mas que vocês levem para o dia a dia do trabalho de vocês essas estratégias, e o que vocês vão receber, porque isso vai ser útil para todas as áreas da sua vida. Amém? Quero só colocar algumas coisas. Eu já disse isso para vocês e vou repetir. Olhem para minhas mãos. Nós caminhamos com verdades que caminham paralelas. Veja bem, não estou falando de Jesus. Jesus é a verdade salvadora. Não estou falando de salvação. Estou dizendo que nem sempre existe uma verdade só isolada, caminhando sozinha. Nós temos que entender que existem verdades que caminham paralelas. E nós também temos verdades diferentes. Que quando digo verdade, o nome já se fala.
é uma verdade. Se você chegar para um índio que nunca ouviu nada diferente, que mora no meio da Amazônia, e desde criança ele ouviu lá o chefe da tribo dizendo que a lua é o Deus, para ele a lua é Deus, aquilo é uma verdade. Ainda que aquilo não seja verdade, para ele é uma verdade. Então nós caminhamos com verdades que caminham paralelas. E se eu não tiver esse entendimento, muitas vezes eu vou ter dificuldade. Porque às vezes aquilo que é verdade para você não é verdade para o seu líder. Aquilo que é verdade para o seu líder não é verdade para você. E se nós não tivermos essa consciência, se tivermos a ideia, a falsa ideia de que todo mundo tem a mesma verdade, nós vamos ter problemas. Então entenda. Existem vários aspectos para você observar o que eu estou te dizendo. Olhe para cá. A sua verdade pode ser uma verdade e a dele pode ser uma verdade. E ambas verdades, independente de ser verdade para vocês. Mas às vezes a verdade que você acha que para você é uma verdade não é uma verdade. Então cuidado com isso. Isso é algo fundamental para nós trabalharmos com liderança. Entendermos que caminhamos com verdades que caminham paralelas. Uma verdade não faz da outra verdade uma simples memória. O fato de você descobrir uma verdade não significa que aquilo que era verdade antes virou uma memória. Aquilo pode ser uma experiência. Aquilo pode ser um respaldo. Por isso que a Bíblia diz assim: não desprezais os marcos antigos. Por mais que você mude rotas na igreja, e a igreja, nossa vida, organizações, o próprio Deus foi um Deus que mudou de rotas. Veja, você vai ver Deus dizendo: falei através dos profetas, falei através dos anjos, falei através dos juízes, até que vim, falei através do meu filho. Você vai ver Deus mudando de modelos. Deus cria o Gênesis e coloca Adão e Eva, os dois não deram certo. Aí Deus faz uma tentativa com Noé, mata todo mundo, renova tudo de novo. Os caras vão lá e constrói uma torre de Babel. Aí Deus vem e vai fazendo, você vai ver. Aí Deus veio com os juízes. Aí Deus não conseguiu com os juízes, tentou com os reis, depois tentou com os profetas, até que ele tentou pelo filho. Depois do filho ele tentou pelos discípulos, e dos discípulos até nós. Só que você vai caminhando, à medida que você vai caminhando, você vai vendo que o mundo também, preste atenção, não estou falando de evolução, pelo amor de Deus. Não confunda evolucionismo com entendermos que as coisas evoluem. Nós estamos num sistema de evolução constante. Só para você ter uma ideia, antes de Steve Jobs morrer, ele deixou 25 anos de tecnologia guardada sem ser mostrada. Você tem noção do que a Apple tem que ainda não chegou? Há 24 anos atrás não havia celular. Hoje você pega um celular desse aqui, você entra no FaceTime ou no WhatsApp. Cara, eu estava conversando com um discípulo meu essa semana, lá em Los Angeles. O cara está na Califórnia, vendo ele ao vivo, andando nas ruas da Califórnia, falando com ele. Essa é a tecnologia. Como é que nós não vamos respeitar que nós, como igreja, precisamos estar evoluindo para alcançar essa evolução que está na vida das pessoas? Então nós temos que estar o tempo todo abertos para mudanças. Eu não estou falando de mundanismo, pelo amor de Deus. Estou falando de mudanças para melhor. Alguns anos atrás, sabe como é que a gente via as músicas para cantar aqui na igreja? Via através de retroprojetor. Você escrevia na transparência, colocava aqui para sair no telão. Hoje isso aí virou algo remoto, obsoleto. Hoje nós já estamos pensando em LED, painel de LED, né? Os aparelhos que nós temos hoje de reprodução já vem com a tecnologia. É o tempo todo uma inovação. E nós temos que entender que nós precisamos nos inovar. Precisamos entender uma coisa: que mesmo que renovamos, as verdades que nos eram verdades, elas só nos servem de base. Por isso que Deus diz assim: não desprezai os marcos antigos. Se preparai para o renovo. Você vê que Deus é um Deus de renovo. Você vai ver a palavra renovo, mudança o tempo todo na Bíblia. E Deus está renovando e mudando. Mas não podemos desprezar os marcos antigos. Quem me entendeu, diga amém.
Amém? Primeira falha que nós encontramos, uma possível falha de uma liderança, e aí eu vou tocar em coisas aqui. Dá um abraço de novo no irmão que está do seu lado e diga assim: se Deus falar com a gente, vamos ser humilde. Dá um beijo nele e fala assim: prepara o lombo. Amém ou não? Amém ou não? Uma vez uma irmã me procurou e falou assim: pastor, eu vou parar de vir na igreja. Mas falou sério. Falei: por quê? Todo culto que eu chego aqui a palavra é para mim. Eu falei assim: querida, você tinha que sair. Se você chegasse aqui, a palavra não te alcançasse. Se a palavra falou com você, que maravilha que ela falou. Porque você vir na igreja, voltar e nada te alcançar, então o que você está fazendo na igreja? Então dá mais outro abraço, meu irmão. Diga assim: é para ouvir, para pegar você mesmo. Amém ou não? Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia, um aplauso, qualquer coisa? Então vamos lá. Olhe para mim. Primeira possível falha de uma liderança: falha em trabalhar com suposições erradas. Diga comigo assim: suposições erradas. Para os mais que gostam de coisa bem simplória, com deduções, achômetros errados. Eu acho isso, eu acho aquilo. Quando você acha algo, é uma suposição. Só que o que você acha, o que você supõe, nem sempre é aquilo exatamente. E nós muitas vezes caminhamos com essas falhas de suposições erradas, ok? Veja, eu comecei introduzindo que os Estados Unidos teve uma ideia sobre a guerra do Vietnã. Olhe para cá. Eles entraram achando que ia destruir, só que eles erraram com uma coisa. Quando você estuda lá a guerra do Vietnã, o Vietnã é um país, é um dos países no planeta Terra com maior número de vias fluviais, rios e pequenos rios. Quando os Estados Unidos entraram, os vietnamitas vazaram pelos rios, e os Estados Unidos não tinham mecanismo nem barcos para acompanhá-los. Por isso milhares de americanos morreram. Eles tiveram uma suposição errada e morreram milhares de americanos. Quando nós pensamos nisso, nós precisamos, vou entrar na prática agora, tá? Rever algumas coisas. Por que será que não estamos tendo tantos resultados como gostaríamos? Precisamos rever, por exemplo, os horários das nossas reuniões. Por que será que a sua célula, o seu grupo pequeno, não vai tão bem? Por que será que o seu sentar com o seu discípulo não vai tão bem? Por que será que os cultos não poderiam ser melhores? Vamos pensar numa coisa, com todo respeito. Quem é o nosso principal fornecedor? 95% de vocês aqui eram católicos. Uma missa demora 40, 50 minutos. Aí nós queremos ter nossos cultos 3 horas. Quem que aguenta? Por exemplo, os cultos da minha igreja hoje demoram de 1h30 a 1h40, 1h45 no máximo. Eu tenho um culto na minha igreja no domingo de manhã que é das 8h30 às 9h30. Está enchendo de gente na manhã. Quando eu comecei a diminuir meus cultos e fazer cultos mais práticos, eu comecei a ter mais pessoas e menos faltas. Por exemplo, um dia um irmão da minha igreja disse assim: pastor, com todo respeito, que hora o senhor levanta? Eu levanto em torno de 7, 7h30 todo dia. Ele falou: eu levanto 4 horas da manhã, porque eu trabalho na usina. Se o culto continuar acabando às 10 horas da noite, eu vou ter que parar de vir durante a semana. Eu não estou dando conta mais. Até eu chegar em casa é 11 horas, até eu me preparar para dormir é meia-noite. Eu dormi 4 horas. Sabe o que eu fiz? Olhei para ele e falei assim: você me perdoa, e para mostrar o meu perdão, eu vou no caminhão, vou até na usina com você no outro dia. Eu morava em Barrinha. Levantei 3h30 da manhã, fui com ele até na porta da usina e voltei para casa, para me saber o que era levantar 4 horas da manhã.
Então às vezes nós estamos com algumas suposições achando que o povo não é espiritual, que o povo não quer Deus. Mas talvez não é que o povo não é espiritual. Por exemplo, vocês têm os núcleos de vocês agora, é isso? As bases, isso. Vocês têm que ter horário para começar, e tem que ter horário para terminar o culto. Ah não, mas a gente tem que estar na liberdade do Espírito. Irmão, 99% não é o Espírito, é o seu Espírito. Não põe culpa no Espírito Santo, é o seu Espírito. Alguém está me ouvindo? Diga glória a Deus, aleluia, amém. Amém. 99% não é o Espírito Santo, é o seu Espírito. Então, às vezes nós estamos com suposições erradas. Por quê? Porque nossos cultos têm hora para começar e não tem hora para acabar. Diferente de hoje, tá? Hoje eu vim e vocês vão ter que me ouvir até as 10. Beleza? É uma noite especial. Amém ou não? Aliás, eu preciso abençoar vocês bastante. Agora preste atenção. Nossos horários. Vou falar tudo, hein? Vocês que estão nas bases, querido, seja inteligente. Uma pessoa para pegar um microfone, inclusive, ó, você que é líder da rede jovens aqui, você que está nas bases, você que gosta de pregar, você que o pastor Rubens está usando como pregador, vocês que ministram a palavra, que dirigem um grupo familiar em casa, qualquer outra coisa, você que dirige uma reunião, deixa eu dizer uma coisa para você. Você para pegar um microfone e ficar 1h30 falando, irmão, você tem que ser bom, velho. Seja realista com você mesmo. Porque a maioria das pessoas que eu ouço pregar, o cara fica enchendo linguiça 30 minutos e ele conseguiu pregar 30. Em 30 ele pregava tudo que ele tinha que pregar. O resto é encheção de linguiça. Ou então ele quer dar serviço, por exemplo. Eu tenho lá a minha equipe, tem muita gente da minha igreja, muita gente com vontade de ser pastor, quer pregar. E eu, quando vou pôr ele na escala, eu já falo, cara, presta atenção. Você tem 30, 40 minutos para falar tudo. Não queira pregar tudo de uma vez só. Para mostrar para os irmãos que você conhece a Bíblia. Seja objetivo. 30, 40 minutos estourando. Se você achar que você não é tão bom, prega 20 minutos e sai fora. Alguém pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Aí você senta lá no seu negócio e quer ficar 1h pregando para os irmãos. Os irmãos estão ali olhando, achando que você acha que eles estão gostando, mas não estão dando conta mais. Então às vezes as nossas pregações não estão interessantes. Às vezes é a nossa forma de pregar, que é só pancada, o cara apanha o dia inteiro na rua para ganhar um centavinho, um dinheirinho para chega à noite na igreja, porrada, o cara não aguenta mais. Ministração para líderes, talvez eu nem volte mais. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Agora vamos pegar uma galera aí. Continue meu amigo, meus amigos, eu amo vocês. Posso ouvir um amém mais forte? Alguns anos atrás, em cima dessa palavra, eu resolvi fazer um negócio. Rubens, cuidado para você ficar animado e fazer. Pensa bem. Eu peguei uma folha e fiz um questionário com 2 perguntas: as 3 coisas que mais te agradam na nossa igreja e as 3 coisas que mais te desagradam. Entreguei no domingo para todo mundo e disse: você pode se identificar ou pode não se identificar. Se você não quer se identificar porque você quer pôr tudo que você quer pôr aí, pode pôr, não precisa pôr seu nome. Domingo que vem vocês me tragam isso. Entreguei para todo mundo, tem que ter coragem, hein? Tem que ser macho. No outro domingo vem todo mundo com as folhas, um calhamaço de folha. Na época eu tinha igreja, tinha umas 200 e poucas pessoas. E levei aquele calhamaço de questionário para casa e fui olhar. Eu vou resumir para vocês a história. Sabe qual foi, em primeiro lugar, na pergunta, o que mais te incomoda na igreja? Sabe o que estava em primeiro lugar, sim, ganhando disparadamente? A altura do som que vocês músicos gostam no culto. A maioria dos irmãos, se continuar com essa altura, eu vou sumir da igreja.
Espero que vocês continuem me amando. Problema de músico, e aí eu vou falar com autoridade, tá bom? Porque vocês também não sabem dessa área minha, mas eu também sou músico, eu toco violão. Minha esposa toca violino, piano, teclado. Ela é formada em música, tanto em conservatório como em faculdade. Ela fez licenciatura em música. Minha filha é música. A minha filha Andressa, que veio ministrar aqui, é baterista, percussionista. Lá a casa é uma família de músicos. Eu ministrei louvor durante anos e até hoje ministro durante anos. Já ministrei louvor com Azaf, com Bené Gomes, com Lidmila Feber. Então eu sei o que eu estou falando, então me respeitem. Músico gosta de retorno na orelha. 99% estão tudo com a audição perdida. Porque ele não canta para o povo, ele canta para eles. Ele quer resposta. O baterista quer resposta, o violonista quer resposta, a moça que canta quer resposta. Aí vai aumentando, que ninguém aguenta mais. Não tem quem consegue arrumar um trem desse. Aí fica o pastor feito um louco, né? Eu estou sendo profeta? Só saiba que urubu é preto em todo lugar. Aí fica o pastor todo culto, pelo amor de Deus, abaixa o som. Porque é o seguinte, põe um negócio na sua cabeça. Sabe quando porque a maioria dos músicos, pode olhar os músicos aqui, ver se tem alguém acima de 40 anos. Música é novo. Só que a hora que você bate os 40 anos, que eu já estou com 53, tudo que você não quer é essa caixa de abelha suando na sua orelha. Então o cara vai embora para a congregação cristã, porque lá só tem aí fica a galera aqui acabando com os irmãos. Os irmãos saem daqui, que sai tudo com problema de audição. Dá um abraço no irmão, diga assim: ele disse que Deus ia falar com a gente. Posso ouvir amém? Aleluia, glória a Deus. Então, deixa eu falar com os músicos. Os músicos, olhem para mim, os músicos. Parece que está aqui a galera. Sorrisinho, hein? Linda. Quando vocês vão ministrar, vocês têm que estar preocupados. Não é com a resposta. É melhor você ficar com a menos resposta do que você queria, mas não agredir os irmãos. O louvor está sendo para quem? Para vocês ou para levar a igreja à adoração? Então às vezes nós estamos achando que é os irmãos que não gostam. Eu tive uma situação na minha igreja que eu tive algumas famílias chegando a hora que acabava o louvor, porque eles não aguentavam mais. Os caras gostavam tanto de me ver pregar que eles não saíam da igreja por causa de mim, mas também não ia para a igreja na hora do louvor. Aí chegava lá 30, 40 minutos depois do culto, falei assim: mas vocês sempre chegam atrasados, pastor? O louvor nós não queremos, só falar. Não damos conta disso aí. Eu estou ficando surdo, pastor. Como que é mesmo, pastor? Então às vezes nós achamos que as pessoas não têm interesse porque elas não são espirituais, porque elas não gostam de louvar, porque elas não. Por exemplo, desculpa, eu vou falar tudo que eu tenho que falar. Posso ouvir amém da galera aqui? Sorriso para mim, ai que linda. Aliás, deixa eu falar, se não fosse eu não falaria. Pensa num cara sarado. Vocês têm um bom louvor, vocês só têm um problema sério de altura. Vocês estão confundindo intensidade com altura. Intensidade é uma coisa, altura é outra. Vocês confundem intensidade com altura. Abaixa o som bastante e dê intensidade na música. É diferente. Vocês vão ter um louvor com melhor qualidade. Vocês vão alcançar os de meia idade para cima. E os de meia idade para cima, com todo respeito, aos que mais sustentam a igreja, que já está com a vida mais estabilizada. Estou ensinando igreja para vocês, porque a galera jovem ainda estão formando na vida, mas os de meia idade para cima já estão estabilizados. São os que mais sustentam a igreja, que investem na igreja, ouçam com maturidade. Eu não estou pregando na igreja de Coríntios, estou na igreja de vocês aqui, que é uma igreja abençoada, muito maravilhosa, e eu me apaixonei por vocês.
Posso ouvir amém? Senão não estaria tendo essa coragem de falar para vocês o que eu estou falando. Mas vocês precisam melhorar o louvor, a altura, para que as pessoas possam vir conseguir ficar no culto com mais tranquilidade. E às vezes nós achamos, por isso que eu disse que a nossa verdade não é a verdade dos outros. Amém. Às vezes é os nossos horários, às vezes é a pregação, às vezes é o som. Vocês não têm problema com isso. Às vezes é a cadeira. Eu já tive lugares, igrejas que eu fui ministrar, depois de eu sair de lá, a igreja fazer um bom investimento numa boa cadeira almofadada como vocês têm. Eu olhei para um pastor amigo esses dias e a igreja dele ainda era banco. Eu disse, cara, porque você só prega, você já sentou para ouvir alguém no banco que o teu povo senta para te ouvir? Você não aguenta ficar meia hora sentado nele, de tão duro que ele é. Então nós precisamos melhorar a qualidade daquilo que estamos fazendo como igreja. Posso ouvir amém? Horários, pregações, cadeira. Uma coisa interessante, os banheiros. Tem banheiro que não dá para usar. Quando você vai num restaurante, como que você conhece um bom restaurante? Entrando no banheiro. Se o banheiro é limpo, a cozinha você imagina que é limpa. Se o banheiro é sujo, você fica imaginando como é a cozinha e a comida que você vai comer. Formas de disciplinar. Esses dias eu tive que pegar a minha liderança, um grupo de líderes, e dizer para eles: eu estou ganhando e vocês estão jogando para fora o povo. Como assim, pastor? A forma que vocês tratam as pessoas que estão debaixo da sua liderança. Deixa eu dar uma palavra para vocês. Não conheço, então posso falar sossegado, né? Para ninguém achar que é para você. Mas é para você. Por exemplo, o que adianta o irmão da recepção vai lá, recebe os irmãos bem, chegou na igreja, aí você começou a cuidar daquela pessoa, a pessoa está debaixo do seu ministério, porque tem gente que ele não pode ter autoridade. Se ele assumir a liderança do louvor, ele acha quase que ele é um general do exército. A forma dele tratar as pessoas que estão debaixo dele é tão mal. E ele acha, eu tive que sentar com um dos meus pastores esse dia e falar: cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Você, se fosse ovelha sua, você não suportaria ser ovelha sua mesmo. Você precisa de mais amor. Seu jeito de lidar, você pode até ser intenso, forte, mas seja amoroso, seja carinhoso, não tenha problema de pedir perdão, não tenha problema de reconhecer que você errou, peça perdão. Irmãos, quantas vezes eu estou pedindo perdão para os meus discípulos, para os meus pastores: cara, desculpa, fui infeliz naquela colocação, não fui legal com você, não estava num bom momento, você me perdoa. A palavra perdão no hebraico chama-se todar. E no hebraico todar é quase que uma explosão. Quando você chega, você pode estar magoado comigo porque eu te fiz alguma coisa. Você vem e o cara me perdoa, fui mal, eu vou te implodindo, eu vou implodindo a tua raiva até ela acabar e você perdão. Descubra o poder da palavra perdão. Mas muitas vezes, quando nós exercemos uma função de liderança, isso é muito comum em igreja, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu nasci num berço evangélico, meus pais eram missionários. Eu só não nasci dentro da igreja porque ninguém dava luz na igreja. Nasci no hospital, mas logo nos primeiros dias minha mãe já me levou para a igreja. Eu sei como funciona a igreja. O cara pegou qualquer carguinho na igreja, pegou o cargo de líder da diaconia, ninguém aguenta o cara mais. Não pode dar uma liderança para ele que ninguém aguenta ele. Quanto mais líder você é, não confunda ser forte, simples, firme. Eu sou, por exemplo, uma pessoa de uma liderança muito firme, muito forte, mas ao mesmo tempo forte, firme, mas amoroso, carinhoso, compreensivo, perdoador, misericordioso. Senão as pessoas não conseguem caminhar com a gente. Vocês estão entrando num novo momento de igreja agora, pastor.
com as bases. Não adianta você ter uma liderança e um dos seus, ou da sua equipe da base lá, descer o cajado, né? Não confunda, por exemplo, disciplina com fazer a pessoa sentada no banco. Você não faz mais nada porque você pecou, senta no banco e agora fica aí um ano sentado no banco. Isso não é disciplina. Disciplina é sentar, é entender o problema, é dar um caminho de retorno para a pessoa. A pessoa precisa ter uma perspectiva de volta. Olhe para Jesus. Pedro pisou na bola, errou, negou. Jesus senta com ele ali. Algumas horas depois, cara, você me ama, te amo. Você me ama mesmo? Me amo, me amo. Sabe que eu te amo, cara, me desculpa, eu pisei na bola, Jesus, quase que isso. Ele diz assim. Aí Jesus disse assim para ele: não, já que você pisou na bola, você vai ficar 2 anos agora de banco, depois você vai exercer o ministério. Jesus disse para ele assim: está arrependido? Então vai e apacenta meus cordeirinhos. Esse foi Jesus. Agora olhe para mim, com todo respeito vou te dizer isso. Às vezes a igreja trata uma pessoa que errou, que caiu, com tanta dureza que é pior que o mundo. O mundo tem mais misericórdia que na igreja. Parece que existe menos misericórdia no meio da igreja, muitas vezes. Eu não estou falando de vocês não, irmão, estou falando da minha igreja, da igreja de forma geral. Às vezes a gente encontra mais misericórdia lá fora do que aqui dentro. A igreja tem que ser um lugar de misericórdia. Eu não estou falando de você aceitar pecado, não estou fazendo apologia ao pecado. Estou dizendo só que às vezes a igreja tem menos misericórdia do que o próprio mundo lá fora. E vocês que são líderes, a forma como você trata as pessoas, como você disciplina elas, ou quando você trata um desconforto, um problema de desconforto, seja inteligente, porque senão nós perdemos pessoas. Não adianta a igreja ir lá evangelizar, ganhou pessoas, e você no dia a dia, no trato, na pancada no cara, expulsa o cara para fora. Então às vezes horários, pregações, cadeiras, forma de disciplinar. Preste atenção no que eu vou falar com vocês. Ministério infantil. Eu fui para os Estados Unidos em novembro do ano passado. Fiquei 17 dias visitando as 10 maiores igrejas dos Estados Unidos. As maiores igrejas dos Estados Unidos, pastor Rubens, estão investindo pesado no ministério infantil. Classes boas, ensino bom, culto para as crianças. Nós estamos com um culto lá agora na minha igreja, se você for lá amanhã, que é a igreja das crianças lá em cima. Passamos por uma reforma agora, estamos comprando tudo móveis novos. Nós temos um culto que as crianças chegam, nós estamos investindo pesado. Nós não tiramos elas daqui para não incomodar. Nós estamos entendendo investir nas crianças. As maiores igrejas nos Estados Unidos hoje estão investindo maciçamente no ministério infantil. Invista nos ministérios infantis. Isso é uma das coisas que vai levar as igrejas a crescerem. Você pode pegar qualquer pai aí fora, tudo que ele quer. Ele pode pôr o filho numa creche, ele quer saber que creche que é e como que é lá. Se ele vai pôr numa escola, ele quer saber que escola que é. O pai pode até nem estar muito acomodado, mas se o filho dele estiver bem cuidado dentro da igreja, o casal fica na igreja. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém? Nós podíamos passar a noite aqui falando de algumas coisas voltadas a suposições erradas. Achamos algumas coisas, mas temos que ter a humildade de olhar para nós. Por exemplo, nós temos lá as nossas células, grupos pequenos, e alguns com alguma dificuldade de crescer. Sentei com os líderes e disse assim: cara, como você está fazendo seu grupo? Você está passando. E alguns eu fui descobrindo que nem a lição que você, o estudo que você passar para ele passar, ele lia direito. As pessoas sabem que você está despreparado. Então até o ambiente da sua célula, os núcleos, as pessoas que vão estar ministrando lá, tem que ser uma palavra boa, porque as pessoas estão percebendo aquilo que não está sendo legal. Amém? A gente acha que as pessoas não são espirituais, não é que eles não são, nós é que talvez não estamos dando aquilo que é o legal, se estamos alcançando. Rede de jovens, a mesma coisa. Nós lá também, tudo que eu estou ministrando a vocês aqui, são estratégias que eu estou o tempo todo avaliando. Por exemplo, a nossa rede de jovens lá hoje, em Sertãozinho, nós estamos mudando algumas coisas para alcançar mais jovens, para mudar a cara dela.
entendeu? Então nós temos que estar o tempo todo nos antenado e olhando, cara, será que o que nós estamos achando não é uma suposição errada? Será que nós estamos achando que eles não são espirituais, né? Eu trabalho com as mulheres, eu trabalho com os homens, eu trabalho com os casais. Então nós temos que estar o tempo todo e com essa humildade de olhar para nós e pensar assim, peraí, será que o que eu estou achando é de verdade, ou se não é isso? Eu preciso mudar. Às vezes também o que dá certo lá em tal lugar não dá certo aqui, até porque nós temos características pessoais da própria igreja. Às vezes o que dá certo lá em Sertãozinho não vai dar certo aqui, e o que dá certo aqui não vai dar certo lá, porque a própria cidade, a cultura das pessoas da cidade, o costume deles, o estilo de música, né? Tudo, nós temos que ver tudo isso. Mas assim, fechando esse item, uma das falhas que nós cometemos são falhas de pressuposições erradas em relação a algumas coisas. Ficou claro isso? Amém ou não? Isso é algo muito forte para a questão de liderança, ok? Segunda falha que eu quero trabalhar com vocês é a falha em comunicação. Um dos maiores problemas dentro da igreja hoje chama-se problema comunicação. A forma como nos comunicamos, nós achamos que as pessoas estão entendendo, elas não estão entendendo. Nós achamos que o líder está entendendo, ou que o discípulo está entendendo, ele não está entendendo o que você está dizendo. Então, que também é uma falha de suposições. Mas bem voltado para essa área de comunicação, eu me lembro algumas coisas que me aconteceram na igreja. Nós tínhamos uma líder na igreja que era muito forte. Ela era uma pessoa muito especial, uma grande líder que nós tínhamos. E eu vinha percebendo já umas 2 semanas ela um pouco estranha comigo. Aí numa quinta-feira eu cheguei e disse, chamei ela do lado e falei, deixa eu te perguntar um negócio, está tudo bem com você, comigo? Ela olhou para mim e disse assim, eu não acredito que o senhor está me perguntando se está tudo bem entre eu e o senhor. Eu falei, mas por que você está falando isso? Ele falou assim, o senhor está de brincadeira comigo? Há 2 semanas atrás, meu irmão faleceu. E eu pedi para avisar o senhor que eu não viria no culto, porque o meu irmão faleceu. Não vim no culto, no outro dia eu vim. O senhor nem perguntou do meu irmão, não perguntou como eu estou. Ela continuou falando. Eu falei, só um minuto. Você me avisou que o seu irmão faleceu? Eu disse, eu não te avisei. Mas eu pedi para a irmã fulano de tal te avisar que meu irmão faleceu. Eu falei, então peraí. Essa irmã que você pediu para me avisar, não me avisou. Eu nem sei que seu irmão faleceu. Ela olhou assustada para mim, como o senhor não sabe que meu irmão faleceu? Eu falei, como que eu vou saber se o seu irmão faleceu? Se ninguém me disse, nem você me disse. Mas eu liguei para a pessoa e pedi para ela falar. Então chama a pessoa. Chamou a pessoa. Ela falou, já sei, eu esqueci de falar para o pastor. Essa pessoa estava com uma dificuldade comigo, pensando até em sair da igreja, por achar algo, por um erro de comunicação. Pode observar, pastor Rubens, que uma boa parte dos problemas e das dificuldades que existem dentro da igreja, até no meio de liderança, é uma comunicação não eficaz. Nós estamos passando algo e a pessoa está fazendo uma outra leitura, está entendendo totalmente diferente daquilo. Por isso, eu quero te dar uma palavra como igreja: cuidado com comunicação. Às vezes o seu líder está te passando algo que você está entendendo de uma forma toda equivocada e não é aquilo que ele está passando. Às vezes o líder acha que a ovelha está entendendo, ou que o discípulo está entendendo, não está entendendo nada daquilo. Então essa questão de comunicação precisa ser muito bem cuidada entre nós. Por exemplo, vou tocar em algo muito forte. Hoje, nós estamos viciados a um tipo de comunicação chamado WhatsApp. Deixa eu dizer uma coisa para você: o WhatsApp não tem sentimento. Você não olha nos olhos da pessoa, você não sente o que ela está falando, você só digita. A pessoa lê uma frase, ela está entendendo um negócio que ela não está vendo seus sentimentos. Às vezes é uma brincadeira, às vezes ela está... Então cuidado com essa questão de comunicação de WhatsApp. Tem coisa que não se resolve no WhatsApp, tem coisa que não se resolve por e-mail. Esses dias eu falei com um pastor amigo meu,
porque uma pessoa da igreja dele estava saindo da igreja dele. Esse cara é muito amigo meu, e como eu sou muito amigo do pastor dele, estou quase todo ano lá, e ele me mandou uma mensagem, me ligou, se podia me ligar, me mandou uma mensagem, se eu podia me ligar, me ligou, pedindo um conselho. Cara, pastor, eu estou pensando em sair da minha igreja. Eu falei, cara, você não pode fazer isso não, cara, você é o melhor amigo do seu pastor, e tal, pastor, mas o negócio está assim, 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 assim. Ele me mandando as coisas tudo por e-mail e tal. Eu falei, cara, você me dá liberdade de falar com ele? Não, dou, porque eu amo os dois. Liguei para esse amigo meu que é pastor, eu falei, cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Está acontecendo isso? Não está. Eu falei, cara, tem coisa que não se resolve por e-mail. Tem coisa que no mínimo você pega o telefone para ouvir a voz do cara, para ver se você sente o cara. Senão você tem que olhar nos olhos do cara. Você vai perder o fulano de tal. Não, cara, eu vou lá, estou indo lá agora, tal. Liguei para ele, está indo aí. Daqui a pouco os dois me ligam de lá, mandando fotinhos, os dois juntos. Resolvido. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cuidado com comunicação. Vocês estão me entendendo, amém ou não? Por exemplo, uma coisa hoje que virou moda, grupo. Cuidado com grupo. Montou um grupo do louvor, aí fica um monte de coisa lá, aí vem um e fala um negócio, outro vai e mete a boca em cima, vira um inferno o troço. Estou sendo profeta? É que o urubu é preto em todo lugar. Então nós temos que tomar muito cuidado. A maioria, pode raciocinar, a maioria dos problemas nas igrejas, estou saindo da igreja, estou chateado, estou isso, estou aquilo, é resultado de quê? Comunicação errada. Senta, olhos nos olhos, teve um desconforto, procura, não empurre sujeira para baixo do tapete, tira uma luz, alguma coisa não ficou legal, você teve uma indisposição com o seu sogro, que é seu pastor, procura ele. Meu sogro, olha, eu não entendi isso, eu não gostei disso, vamos resolver isso agora. Não vai empurrando para frente, para baixo do tapete não, sabe por quê? Isso vai feder lá na frente, só vai dar problema maior. Tem que sentar e resolver. Você está com alguma dificuldade com o teu pastor, procura, resolve. Está com dificuldade com o líder da sua base, base, né, pastor? Senta, resolve. Estou com dificuldade com o líder do louvor. Talvez você está me ouvindo aqui agora e Deus está me usando agora na sua vida. Você está com uma dificuldade com a equipe, senta com o teu líder, abre seu coração. Diz, estou chateado com isso ou com isso, resolva. Não caminhe, presta atenção, não caminhe com desconfortos. Abra seu coração. Vocês que são pastores junto com o Rubens aqui, abra o coração com ele. Outra coisa também, não olhe para o seu pastor como alguém perfeito. Vocês não vão achar ninguém perfeito. Se vocês caminharem uma semana comigo, vocês vão encontrar tanto defeito, vocês vão voltar correndo para cá. A maioria dos lugares que eu vou, as pessoas ficam apaixonadas por mim. Pastor do céu, como eu queria. Você não me conhece direito, irmão. Não queira. Todo mundo tem problema. Você não vai encontrar um pastor perfeito. E se você sair dessa igreja e for para um lugar querendo achar uma igreja perfeita, assim que você achar, te dá um conselho: não entra lá para não estragar. Sai de ré e não volta mais. Deixa eles lá. Eles estão no céu, você vai levar o errado para eles. Não tem igreja perfeita. Quem está me ouvindo, diga amém. Não tem pastor perfeito, não tem líder perfeito, não tem líder de ministério perfeito. Não tem pessoas perfeitas. Nós temos que aprender a conviver com essas dificuldades, com as nossas falhas. E principalmente na área de comunicação. Cuidado com comunicação. Tenha certeza de que ficou claro, de que ficou passado, de que está tudo certo. A pessoa está entendendo uma coisa, o outro está entendendo outra. E esse é um dos maiores problemas que nós cometemos na nossa caminhada como organização, como igreja, como ministérios. Posso ouvir amém? Dá um abraço, irmão, que está do seu lado, diga assim: melhoraremos nisso, em nome de Jesus. Dá um abraço bem dado nele. Se ele não quiser, fala assim: me dá um abraço. Posso ouvir amém? Falha. Olhe para mim e preste atenção nisso, que eu vou te dar uma das coisas mais preciosas da sua vida nessa noite. O que eu vou passar para vocês agora tem sido uma das melhores coisas que me aconteceu nos últimos anos.
Para você viver uma vida de qualidade, um ministério de qualidade, você precisa de duas coisas. Não abra mão das duas coisas. Guarde isso, amigo. Talvez de todas as vezes que eu vim aqui, isso que eu vou te dizer agora seja uma das coisas mais importantes que você já ouviu da minha boca até hoje. Não é fácil viver nessa vida. Não é fácil mexer com gente. Eu já tive muitos momentos da minha vida vontade de ligar na Graneiro, pedir para o caminhão de mudança passar lá e eu sumi de perto da minha igreja. Porque mexer com gente não é fácil. Não é fácil nem para o seu pastor, nem para você no ministério. Enfim, mexer com gente não é fácil, é um grande desafio. Eu vou te dar duas direções para você melhorar demais sua vida. Você precisa de duas coisas. Primeiro, um lugar de descanso. Você precisa ter um lugar de descanso. E quando eu falo que você precisa de um lugar de descanso, para ser alguém que está muito bem interiormente, para conseguir lidar com gente e ser uma bênção na vida de pessoas, você precisa ter um lugar de descanso. E quando eu falo um lugar de descanso, pastor Rubens, estou falando de um lugar geográfico. O lugar aonde você entra, você fecha as portas e ali você consegue apagar as luzes, porque lâmpadas e pessoas vivem mais com a prática de apagar as luzes. O meu pai foi chefe geral da Osram do Brasil, uma fábrica de lâmpadas. Provavelmente essa lâmpada é da Osram, uma fábrica alemã. E quando eu era pequeno, meu pai vivia falando: apaga a luz para economizar, apaga a luz. E um dia eu disse assim, eu achava quando eu era criança, não sei se você já pensou nisso, que esse negócio de ficar apagando e acendendo a luz vai estar desgastando a luz. Apaga, acende, desgasta a luz. Até que meu pai um dia disse: filho, o que desgasta uma luz é o tempo dela acesa. Você pode ligar e desligar 1000 vezes. O que desgasta ela não é ligar e desligar, é ela estar acesa. Assim a nossa vida e a nossa mente e as nossas emoções. Olhe para mim. O que nos desgasta é não conseguirmos nos desligar de determinadas situações. Se você quer ter uma liderança saudável e ser um líder que vai viver muitos anos com saúde, você precisa estabelecer, pastor, um lugar de descanso. Antes de eu terminar o que eu vou falar agora, não se sinta um patinho feio, tá bom? Deixa eu terminar primeiro, por favor. Quando eu falo de lugar de descanso, eu estou falando de uma chácarazinha, de um rancho. Sabe um lugar que você uma vez por semana, cada 15 dias, no máximo você vai para lá e lá você desliga o celular, desliga ali você desliga a sua vida. Aí você diz: pastor, peraí, eu não tenho nem minha casa direito, o senhor está falando. Não, então eu vou te dar uma palavra: transforme a sua casa num lugar de descanso. Sua casa não é gabinete pastoral, sua casa não é lugar de aconselhamento. Saiba para quem você abre a porta da sua casa, quem você deixa entrar dentro da sua casa. Você precisa, principalmente, eu tenho conhecimento de causa, porque eu nasci em São Paulo, mudei para Ribeirão Preto, fui para Curitiba, saí para fora, voltei, morei em Barrinha 7 anos, e Barrinha é muito semelhante a Guariba, tamanho, cultura, estilo de pessoas que trabalham em usina. Conheço bem a característica dessa cidade de vocês, mesma de Barrinha. Todo mundo conhece a vida de todo mundo sabe todo mundo. Você vai no supermercado, o cara te encontra, o cara sabe que você vai comer pizza à noite, porque você comprou a pizza lá, ele viu. Alguém pode me dizer amém? Amém ou não? Por exemplo, eu moro em Ribeirão, que já é uma cidade maior, eu viro um no meio daquela multidão. Moro num condomínio lá, que eu entro lá, viro um lá dentro. Mas cidade pequena como vocês, todo mundo sabe tudo. E se você não colocar disciplina, você não vive.
pessoas vão na sua casa sem perguntar se pode ir, aparece lá na porta da sua casa, bate palma, se falar com você. Nós precisamos começar a mudar isso. Se nós queremos saúde como líderes, nós precisamos de lugar de descanso. Aí vou entrar de forma prática no que eu vou falar para vocês agora. Se você tem que transformar sua casa num lugar de descanso, eu pergunto a você, como está a sua casa? Porque sua casa tem que ser um lugar de descanso. Por mais simples que você seja, decida transformar sua casa num lugar de descanso. À medida que você pode, ter uma boa sala. Se você gosta, por exemplo, eu gosto de filme, é uma coisa que me relaxa. Então eu procuro ter uma boa sala para que eu possa ver um bom filme. Você gosta de planta? Tem um jardim na sua casa. Você gosta de horta? Faça uma horta. Mas você precisa entender que você precisa desse lugar chamado lugar de descanso, que é um lugar geográfico, aonde você vai lá e você apaga as luzes. Pelo menos uma vez por semana você desliga o celular, você se desliga, você fica quieto lá, você consiga relaxar e desligar. Porque senão você não vai dar conta de mexer com gente. Porque mexer com gente não é fácil. Nós precisamos de um lugar de descanso. E o que eu tenho visto hoje é uma liderança extremamente no limite, que as pessoas não têm tempo para elas. Tem gente que sofre de reumatismo, de reninite, tem gente que sofre de reuninite. É reunião toda hora. O cara pegou uma doença de reuninite. Então é reunião uma atrás da outra todo dia. Então não desliga o cérebro, não descansa, não relaxa, vive no limite, não consegue ter uma liderança eficaz. Sem contar que vai morrer cedo. Seu ministério é longo, Deus quer te dar longos anos de vida. Quem recebe, diga amém. E para mim viver essa vida de qualidade, eu preciso de um lugar de descanso. Uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida é morar em Ribeirão Preto e ter a igreja e as minhas empresas em Sertãozinho. Eu passo pelo pedágio, virei o Arão. Quando eu volto para Sertãozinho, virei o pastor Arão. Então eu consegui me desligar. Você precisa estabelecer sua casa como um lugar de descanso. Não estou dizendo que você não vai receber os irmãos, você vai ter seu culto familiar, vai levar o irmão para lá. Agora, administre sua casa, coloque educação nas pessoas. As pessoas têm que te avisar para ir na sua casa. Não aparecer da hora para a noite, você não consegue nem descansar direito. Inclusive, vocês têm que fazer assim com o pastor. Porque senão, pastor, daqui a pouco você não tem descanso, cara. Toda hora tem uma pessoa na porta da sua casa, toda hora tem um negócio. Sua casa não vira um lugar de descanso. A sua casa vira uma extensão do seu gabinete, uma extensão da igreja, uma extensão de tudo. Você não vai descansar nunca. E amigo, eu estou te falando isso com todo carinho. A igreja precisa saber disso. Sabe por quê? Senão você não vai ter estrutura emocional para lidar com um monte de problemas. Então a gente precisa uma hora aprender a desligar as luzes. Quem está recebendo, diga amém. Amém. Eu preciso de lugar de descanso. E lugar de descanso é um lugar exclusivo, que pode ser a sua própria casa. Invista na sua casa. Deixa eu dar uma palavra para vocês, pastor. Mas essa palavra não é tão espiritual. Essa palavra é mais espiritual do que você pode imaginar. O seu quarto tem que ser legal. Toque as fronhas, o lençol. Sua casa, por mais simples que ela seja, tente transformar aquele lugar num pedacinho do céu. E quando eu falo que sua casa tem que ser um lugar de descanso, e você precisa de um lugar de descanso, aquele lugar também tem que ser um lugar de paz, não de briga, de intriga, de canseira, de discussão, de xingamento. Não, tem que ser um lugar de descanso entre vocês, em relacionamento. Até porque as pessoas possam ver em você algo diferente, para elas desejarem serem crentes como você. Elas vão querer correr para a igreja porque elas querem ser igual a você, porque você é diferente. Quem pode aplaudir a Deus porque entendeu isso? Mas nós precisamos de um lugar de descanso. Rubens, meu amigo, deixa eu te dar uma palavra de Deus. Por mais intenso que sejamos, não despreze o lugar de descanso
e o tempo de descanso nesse lugar de descanso. Guarde sua família, guarde sua casa. Sua casa é um lugar de descanso. Sua casa não pode ser uma extensão do trabalho da igreja. Sua casa é seu lugar de descanso com a pastora. Valorize isso. Eduque o seu povo desse jeito, os seus líderes desse jeito. Ninguém aparece na minha casa sem me perguntar. Eu morei por anos em Sertãozinho. Ninguém aparecia na minha casa sem me ligar e saber se podia ir lá, porque eu blindei minha casa para isso. Cuidado com o que você abre na mesa da sua janta e do seu almoço, com seus filhos sentados, falando mal da igreja. Está cheio de gente que não sabe o que os filhos desviam. Sabe o que desvia? Porque você fica lá fofocando da igreja e jogando todo o lixo da igreja. Na hora dos seus filhos estão comendo, eles estão comendo toda aquela fofoca que você fica falando mal do pastor, falando mal do líder. Você acha que ele não está entendendo. Quando ele pega um tamanho, tudo que ele não quer é igreja na frente, porque você contaminou ele a vida inteira. Então, se você tiver algum desconforto, entra no quarto, você e sua esposa, converse e se acerte para vir falar com o seu líder. Não fica descarregando essa sujeira da liderança lá na mesa com seus filhos ouvindo. Eu estou viajando há 16 anos, Rubens. A maioria dos filhos de pastores que eu estou encontrando por aí são tudo desviados. Quer nem ver igreja na frente. Filhos como o seu, que estão no altar, como as minhas que estão no altar, isso está virando raridade. Sua casa é seu lugar de descanso. Se você é um líder aqui na casa de Deus, entenda que tem que ter um dia lá para você descansar, ter o seu tempo de descanso. Tudo que é exagerado demais não será bom para você. Posso ouvir um amém? Precisamos de lugar de descanso. Diga assim: eu preciso de um lugar de descanso. Olhe para cá. Você é líder, você não é financeiro, você não é emprestador de dinheiro, você não é banco, você não é caminhão de mudança, porque as pessoas e os discípulos começam a confundir líder como alguém que tem que resolver todos os seus problemas. Os nossos discípulos e os nossos liderados têm que aprender a ouvir não. Nós somos orientadores espirituais. Nós não somos responsáveis para resolver problema financeiro das pessoas, um monte de coisa, porque as pessoas vão confundindo. Você vai começando a liderar pessoas, vão achando e vão transferindo para você. Acredite, tem gente que só vai transferindo os problemas para você, e elas não querem resolver os problemas delas. Nós somos orientadores para você guardar a sua saúde. Então olhe para mim. Eu preciso de lugar de descanso e preciso, e aqui é o que eu vou entrar hoje, porque a minha vinda para cá hoje foi mais por isso. Eu preciso de pessoas confiáveis. Porque tudo que uma liderança precisa é de líderes confiáveis. Líderes que são um na frente do seu pastor e um nas costas do seu pastor. Um na presença do seu pastor e um na ausência do seu pastor. E aí eu quero que você responda para você mesmo agora. Como você tem o Rubens na presença e na ausência dele? Que tipo de ovelha é você com o pastor que você tem? Você é alguém confiável? Porque a coisa mais difícil que tem hoje é você lidar com gente não confiável. Pessoas que na sua frente são uma coisa e por trás são outra coisa. As pessoas trocam de liderança hoje como se trocasse de camisa. Essa sensação de ser descartável, horrível. Eu toquei um pouco nisso na outra vez que eu vim. Mas nós precisamos de gente confiável. Pessoas aliançadas, que entendem o que significa uma aliança, um compromisso. A equipe pastoral que eu tenho hoje lá em Sertãozinho, pastor Rubens. Quando eu fui levantar meu primeiro pastor, primeiro casal, éramos só eu e a Sônia. E nós estávamos discernindo quem seria. Nós
chamamos esse casal em casa, partilhamos com eles que nós estávamos pensando em levantá-los como pastores junto com a gente. Era tudo que eles queriam, era o sonho deles. Então nós tomamos uma ceia em casa e fizemos uma aliança, e eu os convidei para uma aliança. Era a condição de ser pastor comigo. Eu disse: vocês não são obrigados a passar o resto da vida caminhando no ministério comigo. Só existe uma condição: se amanhã vocês decidirem sair da igreja, vocês têm que fazer uma aliança comigo, que abrir igreja só se for fora de Sertãozinho. Aqui dentro vocês estão proibidos de abrir igreja. Está disposto a aliança comigo? Eles fizeram aliança. Assim foi cada um. Hoje nós somos em 12. Todos eles tomaram uma ceia e nós nos reforçamos de vez em quando. Temos uma aliança. Qualquer um dos pastores que trabalham comigo não são obrigados a passar o resto da vida deles no ministério comigo. Só tem uma condição: que abrir igreja, muda de cidade, porque a nossa igreja não vai passar por rachadura no que depender da aliança. Se você quiser quebrar essa aliança, você vai quebrar diante de Deus. Eu não tenho um pastor ordenado comigo hoje que não tenha feito essa aliança. Porque se você levanta uma pessoa como líder com você, e amanhã essa pessoa sai rachando e abrindo igreja aí, que aliança é essa? E quem sofre é a igreja com essas rachaduras. É a igreja que sofre com isso. Então nós precisamos de pessoas confiáveis. Rubens, ouça o que eu vou te falar, amigo. Se você tiver que levantar alguém com o ministério com você, você sempre vai estar diante de um fator chamado capacidade. 90% das empresas, 90% das organizações, 90% das igrejas levantam liderança por capacitação, nunca por confiabilidade. Quando você vai levantar alguém para ser líder de um ministério na sua igreja aqui, tenha certeza de que essa pessoa é confiável. É mais fácil você capacitar o incapacitado do que tornar confiável o inconfiável. Vou repetir. É mais fácil você capacitar o incapacitado do que trazer confiabilidade ao inconfiável. Eu não estou dizendo que é impossível, só estou dizendo que é muito mais difícil. Quando eu fui levantar o terceiro casal de pastores da minha igreja, eu tinha no mínimo 4 a 5 casais muito mais capazes, com palavras e com capacidade de pregação muito maior do que os dois. Eu tinha no mínimo de 4 a 5 casais com capacidade maior do que eles, só não tinha confiabilidade que eu tinha deles. E quando eu os chamei, houve até uma falta de entendimento nesses, porque eles se sentiam, e realmente se sentiam, porque eram mais capazes nos dons e talentos, mas não eram tão confiáveis. Depois, dois desses eu já chamei para o ministério, mas precisou passar pela maturidade da confiabilidade. Se você quer agradar alguém e reconhecer algum dos seus líderes, não reconheça dando um cargo. Dê um terno de presente, dê um sapato de presente, dê um relógio de presente, mas nunca dê um cargo para um líder seu só para agradá-lo. Só traga se tiver confiabilidade e saber que vai ser um com você. Vocês estão com um propósito muito forte de crescer nessa cidade, querido. Cresça nessas bases. Vou dizer uma coisa para você. Só estou dizendo, não estou profetizando nada. É melhor que você não cresça se não tiver essa base. Você precisa de gente confiável. Não abra mão disso. Você precisa de um líder da diaconia que é um com você. Você precisa de um líder do louvor que é um com você,
Por mais que ele ache que a verdade dele é a verdade, ele está debaixo da sua cobertura, e quando você falou, acabou. Nós precisamos de gente confiável, de gente que sabe andar debaixo de submissão, de gente que sabe andar debaixo de direção, que gente... Você quer saber se uma pessoa é confiável com você, Rubens? Quer saber? Contraria ela. Não existe nada que teste mais uma pessoa do que contrariedade. Todos os pastores que estão comigo na minha equipe hoje foram muito contrariados e vinham com ideias fantásticas, melhores que as minhas, mas eu os contrariava e dizia: não vou fazer isso. Depois de passar por vários momentos de contrariedade, eu descobri que havia confiabilidade. Você quer testar uma pessoa, se ela é um com você? Contraria ela. Contraria ela. Contraria um líder de louvor. Contraria um líder da sua base. É quando você contraria, você descobre quem está lá dentro. Uma das formas é contrariar. Outra forma é dar poder. Dá poder para ele, para ver se ele não embriaga. Mas é melhor contrariar, porque depois que deu, é mais complicado. Está ficando pesado o discurso? Posso ouvir amém? Glória a Deus. Alguém pode dar um aplauso, um brado de vitória? Precisamos de gente confiável. Diga assim, diga comigo bem forte assim: lugar de descanso. Mais forte. E pessoas confiáveis. Nós precisamos de pessoas confiáveis. Não tem um ministério que vai crescer com saúde sem pessoas confiáveis. Eu já disse isso para Deus algumas vezes: não me permita crescer se não estiver comigo pessoas confiáveis. Nós precisamos de pessoas confiáveis. No ministério que você estiver aqui na igreja, você precisa ser alguém confiável. Confiável à igreja, confiável ao seu líder de ministério, confiável ao seu pastor. Nós precisamos de gente confiável. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 10. 2 Reis, capítulo 10. Segunda Reis, capítulo 10. Quem achou, diga amém. 2 Reis 10, 15. 2 Reis 10, 15. Jeú encontra Jonadab. Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou-lhe e lhe perguntou: tens tu sincero coração para comigo, como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab: tenho. Então, se tens, dai-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão, e Jeú fez-o subir consigo ao carro, e lhe disse: vem comigo, e verás o zelo para com o meu senhor. E assim Jeú levou no seu carro, e tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos os que ali ficaram de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Olhe para mim, por favor. Quem era Jeú? Olhe para cá. Jeú era comandante do exército. Diga assim: comandante do exército. Diga: Jonadab, também comandante de uma outra tropa do exército. Amém? Amém? Deus precisa levantar um rei na nação de Israel. Só que esse rei que seria levantado, diferente de Salomão, de alguns outros reis, esse rei estava sendo levantado com uma principal missão, que acabar com Acabe e Jezabel e todos os profetas. Então ele precisava de um cara guerreiro, corajoso e bom de briga, literalmente. Então Deus escolhe como rei um dos capitães do exército, um capitão das tropas do exército de Israel, que era Jeú.
ele era comandante de uma tropa. Deus, depois você pode ler o restante do texto, o antitexto depois, você vai ver que Deus chama Jeú, ele unge a cabeça dele com óleo e o declara como rei de Israel. Jeú agora deixa de ser comandante do exército e passa a ser o rei de Israel. A primeira missão e principal missão que Deus dá para ele: estou te ungindo como rei, para você ir até Samaria e destruir todos os profetas de Baal, acabar com a casa de Acabe, porque eu não estou aguentando mais, porque você conhece a história, Jezabel e Acabe viviam destruindo, tentando destruir Israel. Então Jeú entra na sua carruagem com o seu batalhão e seu exército, estão indo na estrada em direção a Samaria para acabar com a casa de Acabe. Quem está comigo, diga amém. Vindo na direção dele vem Jonadab, que também é comandante de um dos batalhões de Israel, vem vindo em direção, porque tinha tido a informação que agora Jeú era rei. Vindo os dois, eles se encontram no meio do caminho, um de frente para o outro, um com o batalhão dele, o outro com os soldados dele, com o batalhão dele. Quando eles se encontram, Jeú vem de pé, vem andando a pé, e Jonadab vem em cima do carro, da carruagem. Quando ele para um de frente para o outro, Jeú, agora rei, olha para Jonadab, que é comandante de um outro batalhão da nação. Ele pergunta para ele assim, Jeú pergunta a Jonadab: Jonadab, me deixa te fazer uma pergunta. Você tem um coração comigo como o meu coração é para contigo? Jonadab responde para Jeú: sim, eu tenho um coração para contigo, ou seja, eu tenho uma aliança com você, eu tenho um coração contigo. Aí Jeú diz para Jonadab: então dai-me a tua mão. Então ele pega na mão, traz para cima do carro e diz: vem comigo, que nós vamos para a missão que Deus me deu. Nós temos algumas coisas aqui. Primeiro, Deus deu uma missão a Jeú. E qual era a missão? Executar um trabalho, assim como Deus te deu uma missão nessa cidade, para implantar um trabalho. A missão de Jeú era acabar com a casa de Acabe e reinar sobre Israel. A tua missão aqui é implantar o reino de Deus e acabar com as obras de Satanás, implantando igreja na cidade. Amém? Agora presta atenção, Jeú sai em direção à sua missão, assim como você está indo em direção à missão que Deus te deu. No meio do caminho, ele encontra Jonadab. Vou te falar quem é Jonadab. Jonadab é filho de Recabe. Eu vou te falar quem é Recabe. Um dia eu podia vir falar só sobre Recabe. Recabe é a figura de lealdade na Bíblia. 300 anos depois que Recabe morreu, os descendentes dele guardavam 100% das direções dele. Recabe e a tribo de Recabe, os descendentes de Recabe, são conhecidos como a tribo fiel. Eles eram fiéis até a morte. 300 anos depois, todos os descendentes dele guardavam todos os estatutos dele, inclusive não beber vinho. Então Jonadab era filho do cara da fidelidade. Filho da fidelidade. Jonadab era filho da fidelidade. Deus está te chamando nesse ministério para ser filho da fidelidade. Deus está te chamando nesse ministério para ser filho da fidelidade. Então Jeú chega, encontra-se com Jonadab, filho da fidelidade, e diz: você tem um coração comigo? Ele diz: o meu coração é aliançado contigo. Então ele diz: então dai-me a tua mão. Ele pega na mão e traz para cima do carro e diz: então agora que você tem um coração comigo, você pode comigo executar a missão que Deus me deu para executar. Agora presta atenção, nós temos duas coisas aqui: coração e mão. Diga comigo assim, todo mundo bem forte, mais uma vez. E vamos as duas coisas, mais uma vez. Deixa eu te ensinar algo. Olha para cá. Coração fala de sentimentos. Coração fala de lealdade, de aliança, de fidelidade. Mão representa
trabalho, talento, dons. É com as suas mãos que você trabalha, é com as mãos que você executa talentos. Mão fala de capacidade, mão fala de habilidade, mão fala de talentos. A mão conota trabalho, capacidade de trabalho. Coração fala de lealdade, de integridade, de aliança. Agora olha o que Jeú faz. Você tem um coração comigo? Tenho. Então eu quero a sua mão. Ele não queria a mão de ninguém que não tinha certeza que tinha um coração. Porque todas as vezes que você tiver a mão de alguém aqui dentro, mas não tem o coração, pode amarrar algo na sombra, a mão vai embora logo. Porque a mão que fica aqui é a mão que tem coração. Vou ver se eu estou te dando uma palavra. Eu vim aqui para ensinar e para liberar uma palavra profética para a sua vida e para o seu ministério. Você precisa de gente aqui que você tenha certeza que tem o coração deles. Depois deseje a mão. Não queira a mão de ninguém que você não tem certeza que tem o coração dele. Mão fala de talentos, de habilidades. Você pode ter o melhor músico de Guariba aqui, mas se você não tem o coração desse cara, cuidado. Você pode ter a melhor ministrante de louvor aqui dentro, se você não tem o coração dela, é melhor você ter uma que não tem a voz tão linda como a dela, mas tem um coração com você. Você pode ter o melhor líder, pastor de base da sua igreja, mas esse cara tem que ter o seu coração, você tem que ter o coração dele. Não adianta ele ter um monte de talento, porque se ele tiver um monte de talento e você não ter o coração dele, ele vai abrir uma igreja daqui a pouco. Não deseje as mãos de ninguém que você não tenha certeza que você tem o coração dela. Nós precisamos ter o coração das pessoas. Precisamos ter certeza que a pessoa é leal. Essa igreja precisa mais do que seus talentos, dons e habilidades. Essa igreja precisa do seu coração. Essa igreja precisa da sua fidelidade a ela, da sua lealdade a ela, da sua integridade a ela, da sua aliança com seus pastores, com seus líderes. A igreja precisa mais da sua aliança do que das suas capacidades, dons e talentos. A igreja precisa mais da sua voz, mais de você, do seu coração do que da sua voz. A igreja precisa mais do seu coração do que seu serviço de diaconia. A igreja precisa do seu coração. E um ministério só vai caminhar tranquilo quando você tem o coração das pessoas e depois tem as mãos. Então eu estou liberando uma palavra de Deus para você e para sua esposa, para a pastora. Pastora, você precisa de gente aqui que você tenha o coração dela. E se você tiver que escolher entre mão e coração, amigo, fica com o coração. Se tiver que escolher entre confiabilidade e capacidade, fique com os confiáveis, mesmo que talvez não seja tão capaz. Obrigado, querida. Uma igreja só vai ter sucesso, uma empresa, uma organização só terá sucesso se tiver gente confiável. Aonde você estiver, você tem que ser alguém confiável. Aonde você estiver, você tem que ter o teu coração naquele lugar. Feche os seus olhos que eu quero orar por vocês. Feche os seus olhos. Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa igreja tem seu coração? Só responda para você. Seu pastor tem seu coração? Esse ministério tem seu coração? Vou ser muito sincero com você. Se você não tem seu coração nesse ministério,
não deseje trabalhar nesse ministério. Se você não tem seu coração nesse lugar, não deseje posição de liderança nesse lugar. Pelo menos tenha a hombridade de não estar na liderança. Só esteja nessa liderança junto com o seu pastor Rubens, se você tem um coração com ele e nessa igreja. Porque vocês só terão sucesso se essa igreja tiver seu coração. Essa igreja precisa mais do que a sua capacidade, mais do que o seu dom de tocar, de dançar, de servir na diaconia. Essa igreja precisa mais do que o seu dinheiro. Essa igreja precisa do seu coração. Porque na verdade você só vai pôr o dinheiro aqui se você tiver o coração nesse lugar. Nós precisamos de um lugar de descanso e pessoas confiáveis. Lugar de descanso e pessoas confiáveis. Deus te colocou nessa casa, nesse ministério, para ser alguém confiável. E Deus vai te abençoar por isso. Eu libero uma palavra do céu sobre a vida dessa igreja. Que vocês cresçam nos próximos 3, 4, 5 anos de uma forma sobrenatural e abençoada por Deus. Mas em cima dessa base, mão, mas antes o coração. Que o coração seu seja convertido ao coração dessa igreja. Que o seu coração seja convertido ao coração dos seus pastores. Que você tenha uma aliança com a sua liderança. Que você tenha compromisso de lealdade com a sua liderança. Ao ponto de que se alguém tentar falar mal da igreja ou da liderança para você, você vai bloquear a pessoa na hora e dizer: eu não quero ouvir nada da minha liderança. Ao ponto de você chegar a um momento que ninguém vai procurar você para falar, porque sabe que você não tem ouvidos para isso. Esses dias um dos meus discípulos me disse: pastor, ninguém me fala mal daqui, porque todos sabem que eu não aceito falar mal desse lugar. Ele me disse: pastor, eu sei que o senhor tem seus defeitos, como eu tenho, todos daqui têm, mas eu não aceito ninguém falar mal desse lugar. Deixa eu te dar uma palavra nessa noite. Deus te plantou nessa igreja para ser bênção nesse lugar. Deus te plantou nesse lugar para que você tenha um coração nesse lugar. Seu nome nessa noite é Jonadab. Sou filho da fidelidade. Sou filho da lealdade. Sou filho da aliança. Sou filho da honra. E como membro dessa igreja, como líder nessa casa, eu tenho uma aliança com essa igreja. Eu tenho uma aliança com o meu pastor. Eu tenho uma aliança com a minha pastora. O meu coração está entregue a eles. Só por isso as minhas mãos podem prestar serviço. Só podemos prestar serviço onde temos o nosso coração colocado. Senhor, que essa simples palavra dessa noite venha trazer saúde para a vida dessa igreja. Eu profetizo como profeta seu nessa noite, nesse lugar, que os próximos anos dessa casa serão anos de paz, anos de aliança, anos de lealdade, anos de aliança e fidelidade. Eu repreendo deste lugar toda pessoa que o coração não está nesse lugar. E peço ao Senhor que o Senhor atraia pessoas a esse lugar,
que os corações delas sejam entregues nesse lugar. Que cada pessoa que entrar por aquela porta coloque o coração delas aqui, para que as mãos delas possam prestar serviço ao Senhor nesse lugar. Se tem alguém nessa noite, nesse lugar, Deus, que está ouvindo essa palavra, que de alguma forma vem com o coração ferido, com o coração contrariado, com o coração distante, que essa palavra tenha sido luz. O Senhor manda te dizer: eu quero mais do que seus talentos, eu quero o seu coração nesse lugar. O Senhor, os seus pastores, a sua liderança, precisa, antes dos seus talentos, dons e habilidades, do seu serviço, precisa do seu coração. E nessa noite, diante de Deus, preste atenção no que eu estou te dizendo, será mais bonito você ficar sentado do que se for para levantar sem estar com o coração aqui. No mínimo tenha a hombridade de dizer: eu não tenho o coração aqui mais, eu não vou ficar em pé. Vai ser mais honroso para você isso do que ficar em pé, se você não tem o coração aqui. Mas se você vinha com dificuldade e ouvindo essa palavra, você pode tomar um posicionamento nesse momento: eu coloco meu coração nesse lugar nessa noite. E eu quero fazer uma pergunta: quantos querem declarar diante do mundo espiritual e físico: meu coração está nessa igreja, com meu pastor e nesse ministério? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Ninguém precisa ficar olhando para o lado. Feche os seus olhos onde você está. Feche os seus olhos. Senhor, essa igreja é tua. Essa comunidade te pertence, Deus. O Senhor separou um homem chamado Rubens e sua família como família sacerdotal na cidade de Guariba, para salvar vidas, para implantar o teu reino nesse lugar. Eu libero uma palavra em nome de Jesus de Nazaré. Que não entre nesse lugar nenhum líder e nenhum possível futuro líder com coração desviado. Eu libero uma palavra no reino do Espírito, que essa igreja não sofrerá divisão, que essa igreja não passará por rachaduras. Eu libero uma palavra no reino do Espírito. Os teus filhos estão implantando bases, e o propósito desse trabalho é tomar essa cidade das mãos de Satanás para o reino de Deus. O Senhor tem colocado uma paixão, uma visão de crescimento na vida do Rubens para esta cidade. Que o Senhor te guarde, Rubens, a você e a tua família. Que os teus líderes sejam um com você. Que só haja filhos de Jonadab nesse lugar, filhos da fidelidade, filhos da lealdade, filhos da aliança. Espírito Santo de Deus, sela os céus dessa casa. Está caindo uma unção aqui agora. Espírito Xaratoriqueteriantalalabachures Rakatalamakorochotoriantalalabastos Surimikarabalabachures
Espírito de Deus. Toda a alma de Alexandre o Latoeiro que se levantava contra a igreja, seja cancelada esse lugar. Deus, nós fechamos as portas desse lugar para todo espírito divisor, faccioso, todo espírito que divide, todo espírito faccioso, nós repreendemos em nome de Jesus. Rubens, Deus separou essa noite para selar algo no reino espiritual dessa igreja. O desejo que Deus tem colocado no seu coração de crescer nessa cidade precisa estar respaldado por aliança, por lealdade, por fidelidade. Que o Senhor te deu uma equipe aliançada. Eu repreendo da tua vida, do teu ministério, amigo, todo desleal, todo infiel, todo desaliançado. Assim como Deus te levantou como Jeú, como reino, para governar esse ministério, que o Senhor vá agregando a você Jonadab, filhos de Recabe, filhos da fidelidade, filhos da fidelidade. Coloque as mãos na sua cabeça, que eu quero liberar uma palavra sobre vocês como igreja. Todos vocês coloquem as mãos na cabeça. Que nenhum espírito de facção encontre repouso na mente de nenhum de vocês. Que todo espírito de divisão, de discórdia, encontre lugar de acesso à mente de cada um de vocês. Eu declaro no reino do Espírito blindado a mente de cada um dos líderes, desde os pastores, a líderes de ministérios, líderes da diaconia, do ministério de louvor, da mídia, da rede de jovens, de crianças, enfim, nós declaramos blindado e fechado todos os ministérios dessa casa, todas as bases que estão sendo levantadas nessa cidade. Que o crescimento não provoque divisão. Eu repreendo todo espírito faccioso em o nome do sangue de Jesus Cristo. Libero uma palavra no reino dos céus, no reino físico, no reino emocional e mental, que toda seta de divisão não encontre lugar de acesso à vida dos teus filhos. Toda mente blindada e fechada, é o que eu declaro em nome de Jesus. Amém e amém. Coloque as mãos no seu coração. Que o coração dos teus filhos sejam entregues nesse lugar, assim como o coração do Filho Jesus foi entregue ao Pai. Assim como um dia entregamos nosso coração a Jesus, entregamos o coração a essa casa, a esse ministério. Fomos chamados para multiplicar, para crescer, não para dividir. Não somos chamados facciosos, fomos chamados à unidade. Que haja aliança, que haja maturidade para resolver problemas. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, oh Espírito Santo, limpa esse lugar, limpa essa casa, limpa essa liderança. Ordeno no mundo espiritual que seja desbaratado todo o intento de Satanás, toda obra forjada na escondida,
toda obra forjada nas sombras sejam canceladas pelo sangue de Jesus. Mas que a unidade, a aliança, a lealdade e a fidelidade seja uma marca nesse ministério. É o que eu declaro pelo sangue de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos dar nossas mãos e unir os dois lados? O nome de vocês são filhos da fidelidade. Jonadab, filho de Recabe, filho da fidelidade. Jonadab, filho de Recabe, filho da fidelidade. Todos que entrarem por aquela porta e por qualquer porta das bases serão filhos da fidelidade. Filhos da fidelidade. Filhos da fidelidade. Filhos da fidelidade. Todo líder do ministério que Deus levantar nesse lugar serão filhos da fidelidade. Não há coração como o coração de Absalão nesse lugar, que roubava durante 4 ou 5 anos do coração do povo o coração de Davi. Absalão roubou do seu próprio pai o coração do povo. Eu profetizo, nessa casa não há Absalão. Nessa casa há filhos de Recabe, filhos da fidelidade, 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 filhos da fidelidade. Senhor, receba essa noite, receba essa noite, que essa noite seja um marco na história dessa igreja, na história desse ministério. Filhos da fidelidade, que não consiga permanecer camuflado nenhum Absalão nesse lugar, que não se sustente ninguém nesse lugar que não tenha um coração nesse lugar. É o que declaramos em nome de Jesus. Amém e amém.